E vai ser muito bacana porque a gente vai tirar assim várias dúvidas no que nos sabota, ainda mais nesse período de quarentena, né? Imagina só você a partir de hoje descobrir coisas que estão sabotando você diariamente. E aproveita nesse momento, chama seu amigo, chama sua amiga para poder fazer parte aqui dessa live aqui junto com a gente. Tem como se fosse um asa delta, que aí você pode encaminhar, tá? Para essa sua lista, convidar para cá, para a live junto com a gente, vai ser incrível. E qual é o meu conceito, tá? Eu não vou ficar falando, aqui eu não falo de prescrição de dietas, nada disso. Eu falo que técnicas que a gente pode utilizar todos os dias para a gente poder ter realmente um emagrecimento e a gente manter esse emagrecimento, que é o mais importante. O que acontece muitas das vezes é que a gente tem um resultado e aí a gente daqui a pouco começa a sabotar e perde tudo, tá? Então são 6 anos que eu venho me especializando nessa área com técnicas muito boas, muito bacanas, e eu sou fruto disso, tá? Porque eu acho que é o mais importante é a gente realmente o quê? Colocar em prática aquilo que a gente está falando, né? Que a gente está fazendo. Então, hoje a gente vai começar com várias técnicas de autossabotadores, né? E aí eu quero começar com um momento de reflexão para vocês, tá? Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por vocês estarem acompanhando esse trabalho. E eu acho que é mais importante a gente começar reflexão. Quem já está aí me acompanhando sabe que eu sempre peço o quê? Uma folha, tenha papel e caneta, tá? Para a gente poder fazer o quê? Várias anotações e vários exercícios, vários trabalhos. E vamos começar. Lista dos sabotadores. Então, o que realmente te sabota? Vamos descobrir? O que me sabota, Nath? Então, vamos começar a fazer o seguinte. Escreve aí. Massas. O que são massas? Escreve aí que eu vou dar uma listinha para vocês da lista dos sabotadores. Então, a gente tem massas. Nós temos também lanches. Quem ama comida japonesa? Então vamos saber, escreve aí se você ama comida japonesa. Bebida alcoólica. Quem gosta de tomar umas beer nights, né? Uma cerveja, um gin, tá super na moda. Depois que falaram que gin, assim, teor pra dieta, é ótimo tomar gin, aí o povo toma gin pra caramba, né? Vodka, quem gosta de vodka, quem gosta de vinho, tem muita gente, né? Pessoas apaixonadas por vinho, né? Quais são as bebidas alcoólicas que você ama? Então, coloca aí. Outro item aí para nossa lista, estresse, tá? Ainda mais no mundo de hoje, né? Não tem como não estar estressado. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Técnicas de respiração, meditação, melhorar sempre o nosso dia a dia, né? Para a gente evitar o estresse. Já começar a nossa manhã com pensamentos muito fortes, muito de poder para evitar que ao longo do dia a gente fique estressado. Não que fique estressado, o estresse ele tá em tudo, né? Mas que a gente realmente absorva, tá? Sabotadores. O que te sabota? Então nessa lista a gente já tem massas, nós temos lanches, comida japonesa, churrasco, bebida alcoólica, estresse, barzinho. Tudo bem que agora não tem um barzinho, porque nós estamos no período de quarentena, mas, né, isso daí às vezes ir para um barzinho pode vir a sabotar todo o teu resultado. Noitada, que em algumas cidades é balada, aqui no Rio de Janeiro é noitada. Então vamos saber se noitada também te sabota. Reunião com a família, reunião com os amigos, então a gente também tem esse tipo de reuniões. Companheiros, será que seu companheiro te sabota? Então vamos começar a pensar na seguinte questão. Ao longo da semana nós temos o quê? 7 dias, né?
E aí, nesses 7 dias da semana, quantas vezes você come massa? De domingo a domingo, tá? De segunda a domingo, né? Quantas vezes você come massas? Lasanha, e você come macarrão. Quantas vezes você come massas? Então, coloca aí de 1 a 10, quantas vezes você come massas ao longo da semana. Pra gente saber, porque tem gente que come, vamos supor, macarrão no almoço, no jantar, durante 5 dias na semana. Então, mais de 10 vezes. E aí a gente vai começar a pensar. Ao longo da semana, quantas vezes você pede um lanche ou você come um lanche na rua? Que lanches são esses, Nath? Pode ser desde coxinha de galinha, joelho, salgados de forno que estão cheios de gordura hidrogenada. Quantas vezes você faz esse tipo de solicitação? Coloca aí. De 1 a 10, você consome todos os dias? No outro dia eu estava conversando com uma cliente que ela consumia fast food todos os dias. Então esse é seu caso? Você consome fast food todos os dias? Comida japonesa. Gente, se eu pudesse, eu comeria comida japonesa todos os dias, né? Mas eu sei que isso daí sabota, então, enfim, tem os dias corretos. Mas comida japonesa, de 1 a 10, quantas vezes na semana você come comida japonesa? Porque quem nos dera, né, se fosse só apenas na comida japonesa, o que eu falo é, vou comer só o sashimi, né? Mas não, a gente está sempre comendo junto com um arroz, e aquele arroz ele tem um componente que ele tem muito sódio, então ele não faz bem para a nossa saúde, infelizmente. Bebida alcoólica. Quantas vezes na semana você tem a ingestão de bebida alcoólica? Porque tem muita gente que está nesse período que está tomando bebida alcoólica direto, né? E você é essa pessoa que está tomando bebida alcoólica, gosta bastante de um churrasco e tá assim, nossa, todo dia aqui em casa eu faço um churrasco, mas é um churrasco que quem dera só se fosse a proteína, né? Mas é um churrasco que vem acompanhado de arroz, de farofa, do feijão tropeiro, da couve, aquela couve refogada no óleo. Quantas vezes? De 1 a 10. Quantas vezes você consome churrasco na sua semana, em 7 dias? Reunião com a família, reunião com os amigos, reunião com as pessoas que você gosta e que você sabe que sempre envolve muita comilança. Quantas vezes isso também acontece? De 1 a 10, quantas vezes você tem essa comilança familiar, comilança com os amigos, comilança com as pessoas? Coloca aí, sabota. Se a sua companheira te sabota, tem uma coisa bem interessante, né, que os companheiros fazem. É o quê? Muitas das vezes, fui na rua, trouxe aquele pão quentinho que você tanto ama. O que você tanto ama? Você tanto ama teu resultado, não ama ficar comendo pão quentinho que você sabe que vai te sabotar, né? Mas o bendito vai lá e traz o pão quentinho. Aí a esposa chega, hoje eu fiz a comidinha que você... Aí, companheiro sabota mil, né? É isso aí. E aí a gente vai agora descobrir, tá? De 1 a 10, faz aí o exercício e o que você conseguiu realmente observar. Dessa lista, o que mais te sabota? Comer massas, comer lanches, comer comida japonesa, churrasco, bebida alcoólica, estresse, barzinho, reuniões com a família, reuniões com os amigos, companheiro. O que realmente te sabota? Pensa aí, se você quiser digitar aqui também, pode digitar, para a gente poder
ver. Comida japonesa também temos, né? A comida japonesa também. E aí vem o momento da gente o quê? Poder refletir, tá? E que reflexão é essa? Quando você realmente nota o perfil que a gente quer, né? Se a gente quer alcançar um resultado, a gente precisa ter foco. E o foco ele é muito importante. Então, você precisa sempre pensar, eu tô focado? Se eu tô focado, o que tem me sabotado nisso? E como eu posso realmente evitar, né, esses sabotadores? Então, isso que é o mais importante, você realmente visualizar e você entender. Então, nessa lista é bebida alcoólica, sabe? Todos os dias eu preciso tomar uma latinha de cerveja. Ó, beliscar ao longo do dia, isso daí, né, que é sempre um carboidrato. Então, reunião com os amigos sempre tem comida, exatamente, sempre tem comida. Então, reunião com os amigos, assim, as pessoas não se encontram apenas para poder bater um papo e tomar açúcar. Então, exatamente isso que acontece. Então, realmente, aí você precisa fazer essa reflexão. Se reunião com os amigos me sabota, não preciso ser um antissocial, tá? Isso é o mais importante. A primeira coisa, o passo 1 é você identificar realmente o que te sabota. E aí a gente vai para o segundo passo, tá? E daí, primeira coisa, meu cartão de motivos, o porquê que eu quero alcançar um resultado, porquê que eu quero estar magro, ou então estar no peso que eu sempre busquei. Por que eu quero? Seu cartão de motivo é a gente sempre basear. Já descobri meus sabotadores, e aí dentro dos meus sabotadores eu não posso ser o quê? Eu não posso ser uma pessoa que realmente vou ser uma pessoa antissocial, vou deixar de sair com os amigos, não vou mais estar com o meu companheiro. Não, é tudo assim, você conversar com você mesmo, tá? E aí de que forma? Seguinte, reunião com os amigos, comer a mesma quantidade de comida que eles estão comendo. Como que a gente faz isso? Antes de você ir para a reunião com os amigos, você come em casa, faz uma salada, ou então até mesmo come uma coisa mais saudável em casa, caso você já saiba que para onde você vai, não terão opções saudáveis, tá? Essa é a grande situação. A maioria das vezes que a gente sai, a gente vai para lugares que não tem opções saudáveis, né? A maioria dessas vezes, o que acontece? É cheio de gordura, açúcar e sal. E aí, com isso, a gente não consegue fazer opções melhores. Então, você pode fazer uma alimentação em casa antes, tá? E chegando no barzinho, tudo, pega uma opção assim que seja a menos calórica, a mais saudável que você realmente consiga encontrar ali, tá? Isso é importante. E aí, se o pessoal chegar e falar assim, poxa, mas a gente não ia comer aquela costela, tudo mais, se você achar que naquele dia não há necessidade, que realmente durante a semana você sai muitas vezes com seus amigos, e você pode começar o quê? A se permitir a falar não, hoje eu vou pegar mais leve, hoje eu vou pedir isso aqui, vou tomar uma bebida sem calorias. Por quê? Você já sabe, caramba, no sábado eu vou sair com eles novamente. Então, no sábado, você pode se permitir comer com eles o excesso de caloria ali, um pouco a mais de caloria. Você entende? Não é exceder tudo, tá? Mas você pode ter aquele furo ali na tua semana com eles. A grande questão é todos os dias, tá? É ter essas reuniões todos os dias. E a gente sabe que ambiente de trabalho, o que mais tem é furo com os amigos de trabalho, é furo com o pessoal da empresa. E quando esse furo torna-se constante, realmente ele é um sabotador, ele começa a atrapalhar o seu modelo de reeducação alimentar, o teu propósito. Então você precisa identificar isso. Lembrando sempre, se o resultado que você está hoje, tá? O corpo que você tem hoje te incomoda,
Você tem que se firmar diante do seu propósito. Aonde eu quero chegar, tá? Isso daí é bem importante. Cônjuge, né? Companheiros, né? Companheiros são grandes sabotadores, sim. E quando a pessoa não está focada e a gente quer sabotar. Mas é bem importante a gente também ter essa conversa, tá? E uma das coisas que eu sempre oriento os meus clientes é exatamente nisso. Conversa com o seu companheiro, conversa com a sua companheira, muito mais bonitão para ela. E que no final de semana vocês podem usufruir da comidinha que vocês mais gostam. Falta hoje em dia dentro da sociedade comunicação, é exatamente isso que está faltando, tá? A gente não sabe se comunicar, então a pessoa chega, a gente também não falou, porque é importante, olha, eu estou focado na nossa vida. Vamos a um exemplo, você que estudou para um concurso, você que estudou para passar numa prova, você que estudou para alguma coisa, naquele momento que você realmente precisava tirar aquelas horas para poder estudar, para você se concentrar, para você ter um resultado, você não chegava e mantinha o foco naquele momento? Então, é a mesma coisa, gente. Quando a gente está focado em algo, a gente precisa o quê? É treinar a nossa mente para esse foco, é manter sempre a nossa visão aonde a gente realmente quer chegar, onde a gente está determinado. É você sempre poder o quê? Observar. Caramba, pega uma foto do resultado que você deseja alcançar e fica olhando aquela foto que você realmente deseja e manter sempre o quê? O foco, tá? A gente quer que eles se coloquem no nosso lugar, mas a gente não orienta, exatamente, tá? A gente precisa orientar as pessoas, tá? E comunicar, tá? O que falta hoje em dia realmente é isso. Não seja o chato ou a chata, tá? Tem, assim, os seus momentos de poder descontrair e tudo mais, mas o que a gente quis levantar aqui foi o seguinte: isso tem feito o quê? Está sendo constante esse sabotador? Se realmente está sendo constante, aí é o momento. E aí a gente não para por aí, tá? A gente vai agora saber, dentro da sua rotina diária, como que ela anda, se ela anda o quê? Uma rotina saudável ou uma rotina jacada, porque é bem interessante isso, né? Como anda a sua alimentação diariamente. E então pega aí o teu papel, pega a sua caneta e vamos escrever aí uma lista, tá? Uma lista. Então, o que a gente conseguiu visualizar até o momento agora? O que era? Nossa lista dos sabotadores, entender realmente o que me sabota e com isso a gente começar o quê? Já está o meu sinal de alerta. Então escolher esses sabotadores para eu poder o quê? Evitar, porque eu sei que eu evitando eles eu vou alcançar um resultado que eu desejo. Pensa o seguinte, se você realmente falar não para, se você realmente começar a falar não para os teus sabotadores a partir de hoje, tá? E durante 2 semanas você ficar sem eles. A gente acha, tá? A respeito disso. Então, isso daí é importante você começar a observar, tá? Poxa, vale a pena, gente. O que é uma semana? O que são 2 semanas, tá? Diante de algo que você já vem perseguindo, diante de algo que você já quer construir durante muito tempo, tá? Então, pensa nisso, tá? Então, anulando esses sabotadores, a gente vai para o quê? Vamos saber uma alimentação boa, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte exercício. Você vai pegar aí uma lista, vai fazer uma lista agora, tá? E vai escrever o seguinte. Doces, tá? Escreve aí na sua lista. Doces. Escreve também carboidratos simples, porque a gente tem os carboidratos simples e os carboidratos integrais. Coloca aí carboidratos simples. Frituras. Coloca aí frituras. Lanches e sanduíches. Sucos prontos. Comida congelada, lista. E bebida alcoólica. Então, na lista, tá? Tem que ter o quê? Que a gente vai descobrir aí como anda a sua alimentação. Então, bebida alcoólica, tá? Carboidratos simples, doces,
embutidos, comida congelada, refrigerantes e sucos, fritura, lanches. E aí eu quero que realmente você pense, faça assim um X, tá? A gente faz uma lista e aí dessa lista a gente vai fazer o quê? Um X. Ao longo da semana eu consumi bebida alcoólica, aí você bota lá um X, para você saber se você consumo de bebida alcoólica. Carboidratos simples, se você consumiu carboidratos ao longo da semana. Doces, se você consumiu açúcares ao longo da semana, aí você faz um X. Embutidos, se você realmente consumiu embutidos. Salsicha, presunto, comida congelada, lasanha, essas comidas todas congeladas, comida que não seja saudável, tá, gente? Comida não saudável, que todo mundo sabe que onde a gente encontra esse tipo de comida, tá? Refrigerantes e sucos de caixinha, tá? Esses sucos que já contém açúcar, então bota aí um X. Fritura, então coloca também um X aí se você consumiu fritura ao longo dessa semana. E lanches, os nossos fast foods, tá? Então coloca aí um X. Eu dei uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 coisas. E aí quando você vê aqui nessa lista quantos X você conseguiu fazer, a gente tá falando o quê? Nessa lista aqui são alimentos que realmente a gente sabe que nos sabotam, tá? Agora a gente vai fazer uma lista de alimentos que são uma lista saudável, porque a gente pode estar tendo aqui pessoas já construindo bons hábitos e aí a gente vai identificar como você tem consumido, tá, ao longo da semana isso. Então vamos lá. Proteínas. E é interessante, né, porque falar de proteína, porque o que eu mais converso com as pessoas na consultoria, eu descubro muito que as pessoas elas não comem proteínas, elas vivem à base de carboidratos que é biscoito o tempo todo, é massa, é arroz e assim, quase não consome proteína mesmo, não come um ovo, não come uma carne, não come um frango, então é muito à base de macarrão, e a gente precisa sim consumir proteína, então coloca aí, para ver se você tá, para quem, então você vai escrevendo aqui, se tem verduras e legumes, água, carboidrato integral. E eu vou falar um pouquinho de tudo isso. Grãos. E como é que a gente vai trabalhar isso aqui, para vocês entenderem? Da seguinte forma, tá? Por exemplo, verduras e legumes. Você consome ao longo da sua semana verduras e legumes? Ao longo da sua semana, você consome verduras e legumes? 7 dias na semana. Durante 7 dias na semana, qual o seu consumo de verduras e legumes ao longo dessa semana? Tá? Isso é importante você começar a visualizar. Frutas, você tem o hábito de consumir frutas? Nos 7 dias da semana, qual o seu consumo de frutas ao longo dos 7 dias da semana? Água, aí é que vem. A água, você bebe pelo menos 2 litros de água por dia? No mínimo 2 litros de água por dia? Você costuma consumir 2 litros de água por dia? Carboidratos integrais. E aí a gente precisa estar sempre atento também aos nossos farinha branca, tá? Que é importante. Que não contenha, tá? Um pão 100% integral, ele não contém farinha branca, tá? E macarrão também, se é um macarrão 100% integral, tudo isso, correto? E aí você pode fazer também ao longo do seu dia os lanches, que são os lanches à base de oleaginosas, que
que a gente tem amêndoas, nós temos castanha. Você costuma fazer lanches com sementes, com oleaginosas, com grãos? Você tem esse costume? E aí você vai começar realmente a poder refletir como anda a minha alimentação. Se eu tenho uma alimentação mais rica, né? Em quê? Em coisas que não são saudáveis do que uma alimentação que é mais rica em coisas saudáveis. Então a gente chama isso de balança, de conscientização de como anda a sua alimentação diariamente. Se a sua alimentação ela tá mais voltada para o saudável ou não, tá? Então é importante você se conscientizar relacionado a isso. E assim, a importância de a gente consumir proteínas e fibras ao longo do nosso dia vai te ajudar muito, muito, muito mesmo a aumentar a sua saciedade ao longo do dia, a deixar de querer comer o tempo inteiro carboidratos simples. Que carboidratos são esses? É aquilo que a gente tem o tempo todo acesso, né? Se a gente estiver em casa, que é biscoito, é creme cracker, é pão, é torrada. Então a gente está o tempo inteiro buscando uma farinhazinha dessa. Então é importante você começar o quê? A começar a pensar nisso. Eu vou comer, ao invés de farinha, de biscoitos e tudo mais, vou comer uma fruta, viu? Na nossa balança lá saudável, vou comer uma fruta com uma aveia. Então, com uma fonte de fibras. Então, sempre pensar nisso, como eu posso realmente melhorar a minha alimentação, tá? Diariamente. Eu já falei também uma vez, muitas das vezes a nossa fome é o que, gente? É sede, tá? A gente não está ingerindo água e o nosso corpo está pedindo água. E aí a gente não entende o que é, a gente vai lá e come, ao invés de tomar simplesmente um copo de água. Então, todas as vezes que você sentir uma fome, vai lá, bebe um copo de água, espera aí. E, assim, se você acabou de comer, tá? Passou 1 hora, você já tá com fome, você sabe, nossa, mas eu comi bem. Então, às vezes você tá com carência mesmo de água, de hidratação. Então, você vai lá, toma um copão de água e realmente espera aí 10, 15 minutos. Passou? Passou. Então, não é fome. Era apenas o quê? Sede. Então, é importante. E aí, com isso, você consegue visualizar, tá? O quanto que você realmente tem sido o que? Sabotado diariamente. Se você tem o que? Um sabotador na lista, né? Qual da lista dos sabotadores, o que realmente está te sabotando. E aí você consegue visualizar isso. Poxa, realmente eu tenho saído muito para comer, tenho pedido muito lanche em casa, eu tenho comido de forma muita massa e isso realmente está me sabotando. Então a gente precisa começar a identificar isso e ter o nosso tiro de alerta aqui pra gente, tá? Aquilo dali começar a piscar pra gente. E a gente entender se ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, como está a nossa alimentação. Se ela está uma alimentação mais saudável ou se ela está uma alimentação mais rica em coisas que não são saudáveis, tá? Diante do que eu também falei aqui com vocês, que é bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos de caixinha, carboidratos simples, doces embutidos, comidas congeladas, frituras, lanches, e visualizar isso. Se eu estou realmente fazendo alimentações mais saudáveis, que são proteínas, verduras, legumes, frutas, se eu estou bebendo água, né? Carboidrato integral, grãos, oleaginosas. Então, tudo isso a gente precisa o quê? Deixar muito como o nosso alerta diário. Então, a gente precisa realmente ter esse senso, tá? Ao longo de 7 dias e como anda a nossa rotina alimentar. Tá? Eu espero assim que eu tenha ajudado vocês no dia de hoje, passando esse tipo de informação, que eu acredito assim que quando a gente analisa, realmente avalia e vê, realmente a minha alimentação, ela tá uma alimentação mais desregrada do que uma alimentação regrada, com foco na saúde, isso já nos chama uma atenção, e isso já é muito bom,
tá? Então, eu espero que você tenha feito, tenha anotado. No canal do Telegram, eu vou deixar um presente, tá? Então, se você ainda não tá lá no canal, tem 2 formas de você poder me seguir. Vai ter um link na bio, tá? Que vai estar lá, canal do Telegram. E também você pode só entrar no Telegram. Se você ainda não tem o aplicativo do Telegram, você baixa o aplicativo do Telegram e você pode entrar lá, tá? Que é Natália Fel, Emagrecimento Definitivo. Então, o que eu vou estar sempre colocando lá nesse canal? Sacadas diante de todos os dias que eu vou falar, diante do que eu vou passar aqui para vocês, algumas sacadas, alguns presentes, então que vai fazer toda a diferença aí para você diante da sua rotina, diante do seu dia a dia. E aí só quem tá lá no canal vai ter esse conteúdo aí, que é um conteúdo diferenciado para você poder agregar diariamente aí na sua vida, tá? Então, olha, gratidão por você estar aqui. Espero poder ter contribuído para você. E aí, onde a gente realmente vê o que está nos sabotando e fazendo esse trabalho assim diariamente, para a gente poder estar sempre se ajudando. E se você conhece alguém que realmente precisa de uma motivação, precisa de uma força, precisa ver uma pessoa que está sempre falando de coisas que realmente sabotam o processo de emagrecimento e dia a dia, convida ela para cá. Vai ser um prazer poder ajudá-la, e você vai ser uma pessoa que é um canal. Você já está ajudando alguém, só nessa orientação, tá? Ó, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por acompanhar esse meu trabalho, tá? Uma excelente semana, um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente se vê às 15 horas, tá? Beijos. Tchau, tchau.